Qual a origem? De onde virá o anticristo? Entre os cristãos sempre houve esta pergunta, e sempre houve especulações a respeito de onde viria o anticristo e quem seria ele. Bem ou mal intencionadas, as pessoas sempre colocam nomes e apontam para um ou outro. Por uma característica ou outra são apontados como possíveis donos deste título. Durante a história deste mundo, já vimos diversos anticristos com características que apontam para o último e principal anticristo, o homem da perdição que estará em posição de destaque na grande tribulação. Porém, deixando especulações de lado, o que a Bíblia e os profetas falam sobre este ser e qual é a localização que a própria palavra de Deus dá como sendo origem do anticristo, é o que veremos a partir de agora neste vídeo. A Bíblia nos mostra que o anticristo surgirá de um país do Oriente Médio. Temos base bíblica para esses dois países islâmicos, Iraque, antiga Babilônia, ou Turquia, onde se encontra o trono de Satanás. Esses países, no passado, formavam o Império Assírio. Para confirmar isso, estaremos nos aprofundando nas palavras e versículos dos livros dos profetas menores, como Naum, Malaquias, Joel, Abacuque, Daniel e o livro do Apocalipse, entre outros. No capítulo 1 do profeta Naum, ele inicia falando do tempo do fim. O Senhor é Deus zeloso e vingador, cheio de furor, e guarda a ira contra seus inimigos. O profeta Naum fala contra o rei da Assíria. No versículo 5, o profeta fala do sexto selo do Apocalipse, sobre terremotos que a terra treme e os outeiros se derretem. O versículo 6 confirma o quinto versículo. Quem suportará diante do furor da sua ira? Esta pergunta está em Joel, capítulo 21, versículo 11, e em Malaquias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Os três profetas estão conectados através da pergunta: quem suportará diante do furor de sua ira? Em Malaquias aparecem Moisés e Elias, que é a descrição das duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, versículos de 3 a 6. Malaquias 1:4 nos mostra que Deus está irado com Edom para sempre. Em Obadias, capítulo 1, de 10 a 16, o Senhor promete destruir Edom por causa de sua crueldade contra Judá. Edom, no livro de Abacuque, é um dos nomes que aparecem relacionados ao derradeiro anticristo. No capítulo 3, Deus revelou que seu país estava prestes a ser invadido e saqueado. Seu povo perderia tudo o que construíram. E em Naum, capítulo 1:7, diz que o Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. O versículo 8 revela que o anticristo será destruído em um dilúvio que está conectado com Daniel 9:26. No versículo 11 de Naum está escrito que de Nínive sai um que maquina o mal contra Deus, um conselheiro vil, o anticristo. Aqui encontramos um povo que maquina o mal contra Deus e seu reino. Os 10 chifres são profetizados por Daniel, representam poder, liderança e governo. As 7 cabeças simbolizam nações que estão ligadas à mensagem de Apocalipse 13, versículos de 1 a 10. A palavra de Deus fala que Nimrod construiu Nínive na Assíria, e o Senhor fala dos príncipes como gafanhotos. Os príncipes da Assíria são como gafanhotos, e eles têm um rei, o anticristo. Essa ideia aparece em Apocalipse na quinta trombeta, em Apocalipse 9:12, que diz: quando soar a quinta trombeta, o mundo governado pelo anticristo entrará em sofrimento e terror sem precedentes na história da humanidade. Horrendos gafanhotos demoníacos surgirão dos abismos e atormentarão os habitantes da terra. A dor provocada pelas picadas dos gafanhotos será tão insuportável que os homens buscarão a morte de todas as formas possíveis. No capítulo 2 de Naum, mostra que o dispersador sobe contra Judá, e o Senhor alerta Judá a guardar a fortaleza e a vigiar o caminho, fortalecer os lombos e reforçar o teu poder, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a excelência de Israel. Na leitura, o Senhor está comparando Nínive com Jerusalém. Grande destruição acontecerá em Judá, Jerusalém e também em Nínive. No capítulo 3 de Naum, versículo 1, ele fala da ruína destas duas cidades.
Ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras e roubo. Deus explica no versículo 4 de Naum. Tudo isso por causa da grande prostituição nela encontrada e a multidão de pecados. Jerusalém é chamada de mestre das feitiçarias, que vendeu as nações com suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Em Apocalipse 18, o Senhor fala da queda da grande Babilônia, nosso mundo atual com nossa tecnologia avançada e cartilha anticristã. O texto não fala somente de Jerusalém, mesmo porque lá estavam todos os seus profetas, mas de Nínive, no nordeste do Iraque. A antiga Nínive que se chama Ninauá, onde está a cidade de Mossul e o Ísis. Em Naum 3:7, o Senhor diz que todos os que te virem, Nínive, fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? A Bíblia, na maioria de seus profetas, mostra que o anticristo sairá da região norte do Iraque, onde se encontra o grupo terrorista ISIS. Em Naum 3:18, o Senhor diz: Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Aqui está falando de Belial, o dispersador que sobe contra Jerusalém. Os teus nobres dormitam, e o teu povo se derrama pelos montes, onde Deus vai aniquilá-los. Em Naum 3:19 diz: Não há remédio para a tua ferida, tua chaga é incurável, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade.